Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Um vídeo na quarta-feira, voltamos com os vídeos de quarta-feira? Não, calma, ainda não. Isso aqui é um vídeo diferente, mas a culpa é de vocês. Porque vocês disseram que eu podia falar de empreendedorismo. Olha aqui, ó, tá vendo? Vocês que falaram que podia. Então, vamos falar um pouquinho sobre gestão de negócios? Vamos falar um pouquinho sobre precificação de trabalho? O que envolve essas coisas? Então, bora. Vou falar de um monte de coisa que envolve a gestão de um escritório, de uma empresa, de um negócio de arquitetura. Você pode traçar os paralelos para a sua realidade, você não precisa ser necessariamente arquiteto nessa história, mas se você é arquiteto, designer de interiores, fica aqui que eu vou explicar um monte de coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. E no final tem um presentinho, bem daquele jeito que você gosta mesmo, assim, bem prático. Mas fica comigo na parte não prática que eu vou dar uma viajada aqui. Mas segura na minha mão que vai ser ótimo, prometo. Todo negócio precisa de uma estrutura. Se você está começando agora, você sozinho é uma eu-presa, e tá aí falando assim, ai Mira, eu não me encaixo, vou sair do vídeo porque eu não sou um negócio. É sim, todo profissional sério que quer prestar um serviço de qualidade tem um negócio, ainda que seja um negócio sozinho, de um nanonegócio, tá? Então é um negócio sim, você tem que encarar como um negócio para que justamente você consiga crescer, ou ainda que você não queira crescer, que você possa prosperar, porque eu acho que o objetivo de todo mundo que empreende é prosperar, ainda que não seja crescer. Se você não sabe a diferença dessas duas informações, a gente faz outro vídeo depois falando sobre isso, que senão vai ficar 50... Coloca aí, que senão vai ficar 50 minutos o vídeo. Então tá, a gente tem que ter uma estrutura. Essa estrutura, ela tem um caráter tangível e um caráter intangível. A parte tangível que a gente consegue pegar é relacionada aos custos, é relacionada à documentação. Eu vou destrinchar isso daqui a pouco. A parte intangível é a parte mais relacionada com a gestão, com o controle dos processos. Porque não é uma coisa que a gente consegue dar um número, entendeu? E aí, só que isso é uma parte muito importante do processo de gestão de uma empresa, de um negócio. Então vamos falar primeiro da parte de controle. A gente tem que controlar os processos, a gente tem que criar uma metodologia, um processo que tenha começo, meio e fim, em que a gente consiga documentar as coisas, catalogar as informações. Informação não é exatamente uma coisa tangível. Quer ver? Vou dar um exemplo na área de arquitetura. Se a gente não documenta os processos, a gente pode perder uma informação que o cliente nos passou lá no briefing, que para ele era muito importante e que a gente, ao longo do processo de várias etapas de projeto e tal, a gente pode perder essa informação. Isso aconteceu recentemente aqui no escritório. Um cliente virou pra gente e falou assim, lá no começo do projeto, falou, olha, eu odeio monocomando, não me coloque monocomando no projeto. Monocomando é aquela torneira que é uma só e que é esquenta e esfria, sabe? Então, em vez de você ter duas torneirinhas, você tem uma só no meio, no seu chuveiro, que vai esquentar a água, e aí você faz uma mistura dessas duas temperaturas de água no mesmo equipamento. O cliente não gosta? Não importa o porquê, ele não gosta. A gente não pode colocar no projeto dele uma coisa que ele não gosta. Só que quando você vai pensar no todo do projeto, a gente está concebendo uma casa, a gente está falando de posicionamento, afastamento, dimensão de ambiente, acabamento de esquadria, coisas maiores, macros. Aí a gente faz tudo isso e aí a informação do monocomando se perde no meio desse processo. E aí a gente chega lá na hora de apresentar o banheiro e bota o monocomando. Pra gente aquilo é um detalhe diante de toda aquela informação, aquele projeto que a gente criou. Mas para o cliente não é detalhe. Então isso é uma informação que se perde nessa gestão das nossas informações dentro do escritório, que é grave. É grave, não pode acontecer. E quanto maior a equipe, mais organizado isso tem que ser para que essas informações não se percam. Outra coisa que está ainda no campo dos intangíveis é a gestão das pessoas. A gente precisa gerir a nossa equipe com as dificuldades, as facilidades, as necessidades de cada uma das pessoas. Seja uma equipe pequenininha, seja uma equipe grande, as pessoas têm necessidades, dificuldades e facilidades de trabalhar. Facilidades não, qual que é a palavra que eu quero?
Habilidades. A gente tem que saber gerir as pessoas, né? A gente tem que entender onde está o gargalo, onde que é a dificuldade, tentar fazer essa leitura, tentar conversar com as pessoas para que essas dificuldades sejam apontadas e que tudo melhore como um todo. Então, a gente precisa fazer essa gestão da equipe, mas a gente também precisa fazer a gestão do cliente. Todo mundo é ser humano nessa história e todo mundo tem suas dificuldades e suas habilidades. E aí, a gente chega num ponto que é delicado. Essa relação com as pessoas, ela não é uma coisa matemática. A gente precisa ter um racional e uma preocupação de olhar isso de perto, que faz muita diferença no processo do nosso negócio. E olha que a gente está falando de escritório de arquitetura. Sim, não é só sobre projeto, entendeu? É sobre pessoas. A gente tem que entender as necessidades tanto dos nossos clientes como das pessoas que trabalham com a gente também. Uma outra coisa que está saindo dessa intangibilidade, indo para uma coisa mais palpável, mas que ainda não é exatamente custo do escritório, são os prazos, né? A gente precisa trabalhar a entrega dos nossos produtos com prazos. Na primeira conversa que eu faço com os nossos clientes, eu sempre explico isso, que as diversas etapas do nosso trabalho têm prazos, que envolvem o desenvolvimento do projeto em si, é sentar, fazer, desenhar, pedacinho por pedacinho, criar e tal, isso demanda tempo. Só que a gente precisa estar entre o tempo que a nossa criatividade e a nossa produtividade exigem e o tempo que a gente precisa entregar. Não dá para ficar fazendo aniversário com tudo que é projeto no escritório. E olha que tem projeto que faz aniversário por aqui. Não é brincadeira, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse controle. E o cliente também precisa ter uma referência de quando que ele vai receber os produtos do nosso combinado, do nosso contrato. Olha como que é delicado isso. Para o cliente, 2 meses esperando uma etapa do projeto dele pode parecer uma eternidade. Para a gente, trabalhando com outros projetos, com outras demandas, tentando equilibrar tudo e desenvolver um material que é muito extenso como um projeto executivo, 50 dias úteis é o mínimo para a gente conseguir entregar o material. Entendeu? A última etapa do nosso trabalho, que é o projeto executivo, é muito trabalhosa e exige muito tempo de bunda na cadeira mesmo, sabe? Então não é porque a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tem um escritório grande, a gente precisa de muitos projetos. Mas não é só sobre isso, não. A gente tem uma equipe que está trabalhando no executivo durante muitas e muitas horas a fio, semanas até. Então, é delicado isso também. A comunicação dessa informação é o intangível e o tangível é o prazo de fato que a gente precisa estruturar. Agora vamos para o super mega tangível, custos, que afinal de contas você tem um boleto, o qual você precisa pagá-lo, não é verdade? Eu fiz uma listinha aqui, ó, para eu não esquecer de nenhum custo para a gente conversar real oficial aqui, ó. Vamos lá. Custos que um escritório de arquitetura, por exemplo, tem: aluguel, condomínio, água, luz, internet. Você que trabalha de casa, home office, tipo a gente agora, deve estar falando assim, não, Emira, essas contas eu não tenho, porque eu trabalho em casa. Tem sim, senhora, tá? Tem que ter, tem que considerar que o seu escritório paga um aluguel para sua casa, ou pelo menos que parte das contas da casa são pagas pelo seu escritório. Você precisa controlar alguma coisa, tá? Só que mesmo que você tenha esse custo baixíssimo, que você está em casa, divide o espaço e tal, tem pagamento de equipe, tem inclusive comissões, que às vezes você paga alguém para fazer um levantamento, paga alguém para fazer um render, paga alguém, enfim, qualquer equipe externa que você tenha também. Software, né? Porque a gente não trabalha com software pirata. Sabe o que precisa? Precisa ter um técnico de TI para dar conta dos BO das máquinas. Entendeu? Porque assim, de repente, o computador para de funcionar. E arquiteto não sabe mexer no computador, não. A gente tem que ter uma pessoa para fazer isso. A não ser que você queira perder tempo, em vez de você podia estar projetando, arrumando o atalho do não sei o que não sei o que precisa da limpeza do HD. Você vê que eu sei, ó, a língua já tá aqui, ó, na ponta da língua. Tem que comprar o computador que o técnico precisa dar manutenção, então tem que ter um computador que você tem que comprar ele. Você tem que, de vez em quando, fazer reunião presencial com a sua equipe.
Ah, não, Emira, não tem equipe, sou só eu. Beleza, pode riscar esse custo aí, realmente você não tem. Mas eu, por exemplo, estamos todos em home office, mas de vez em quando a gente precisa se encontrar. E aí, quando a gente se encontra, faz como? A gente tem que alugar um espaço. E aí eu vou chegar lá e falar assim, então, galerinha, vamos tirar o escorpião do bolso aí, vamos pagar aqui o almoço. Não, a gente tem custos que a gente precisa... Se a gente oferecer o espaço para receber os nossos funcionários, trabalhar junto e tal, tem que pagar os custos do dia, da diária ali, certo? Aí, além disso, aqueles que você nunca lembra, taxa bancária, sabia que sua conta do banco tem uma taxinha que você precisa controlar? Sabia que você tem que pagar um contador para poder fazer a emissão de todos os negócios de imposto da vida que você precisa pagar? Sabia que você tem RRT para pagar? Registro de Responsabilidade Técnica? Cada projeto é um registro diferente. Sabia que você tem que pagar pelo cartucho, pela impressora, pelo papel, né? Que mais? Você tem que pagar, eu falei do contador, tem também, além do imposto que eu nem falei ainda, tem que pagar o sistema que emite a nota fiscal. Veja que coisa mais que você nunca tinha lembrado. Porque, tem que pagar esse sisteminha. No nosso caso, a gente tem um outro sistema também. Como a gente recebe muitos e-mails, a gente paga um sistema de envio de e-mails. E não é barato, não. Você tá vendo? São muitas ainda que você trabalhe em casa, ainda que você não pague o aluguel, são muitas os custos, as despesas que um escritório precisa ter, que um negócio precisa ter. Isso tudo que eu falei tem que estar na ponta da língua, meu anjo. Não, na ponta do lápis. Da língua você vê que eu precisei de cola, não precisa necessariamente estar na ponta da língua. Mas na ponta do lápis tem que estar, tá bom? Você precisa controlar tudo isso, porque é com base nesse controle da parte tangível que a gente vai chegar num valor de custo de hora do nosso trabalho, que envolve toda a parte intangível também. Olha que beleza! A gente tem uma parte de dados que facilita a hora que você vai fazer o orçamento do seu cliente, mas tudo isso que eu falei está envolvido no preço do projeto. Aí o que acontece? Quanto menor a sua estrutura, o seu escritório, mais baixo o seu custo. Faz sentido, porque tudo isso daqui para trás que eu falei tem menos dificuldades, tem menos complexidade e menos custo também. Quer ver um exemplo? A Licinha, que está aí atrás das câmeras, paga uma licença de software para fazer a edição linda dos vídeos que a gente tem aqui no canal. E Mirinha, para fazer projeto, pode ter uma licença só? Não. Se a gente tem um mundaréu de computador, se a gente tem um mundaréu de gente fazendo projeto dentro do Estúdio M4, tem que ter um mundaréu de licença, meu amor. Entendeu? Então, quanto maior, maior a complexidade, maior os custos. Quanto menor, menor a complexidade, menor os custos. Isso daí é claro. Mas, presta muita atenção, a complexidade pode ser menor, mas o controle tem que ser igual. A gente tem que controlar da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma intensidade. Porque é aqui, nesse controle, que mora a consciência da saúde do nosso negócio. O que quer dizer saúde, meu amor? Você precisa saber se você está indo à falência ou você está prosperando. E aí, o que faz um escritório, um negócio prosperar? É faturamento. Tudo isso que eu acabei de falar aqui precisa ser pago por um faturamento. No nosso caso, a gente vende um produto chamado projeto. E é ele que tem que pagar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Veja, não tem milagre. Oh, meu Deus. Tem que vender para poder pagar todas essas estruturas, as tangíveis e as não intangíveis. E as não tangíveis, tá? Intangíveis. Isso aí. Vou dar só mais um exemplozinho aqui. Quando a gente tem uma estrutura pequenininha, um escritório pequeno e tal, a gente tem certas coisas que a gente não precisa nem pensar, do tipo isso que eu acabei de falar, de unir a equipe num lugar que tem que alugar, que tem que pagar almoço para todo mundo, não sei o quê. Isso daí para você que é eu presa, não precisa nem se preocupar com isso. Mas quanto maior a estrutura da empresa, mais são os processos internos que não têm remuneração, que precisam ser pagos pelo aquilo que a gente vende, entendeu? Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Quando eu me formei, trabalhei numa empresa grandona, que tinha 200 funcionários, sei lá, e aí teve um dia que teve uma ação do RH
que pegou todo mundo da empresa, botou dentro do ônibus, levou para um lugar, uma chácara bem bonita, passamos o dia nessa chácara com eventos, comidas, não sei o quê, atividades para juntar as pessoas, para deixar as pessoas alegrinhas e tal. Sempre tem uma pessoa que vai e ainda reclama. Veja, um trabalho feito que exige dinheiro, exige investimento, que tira um dia de trabalho, que é aquilo que traz a remuneração para a empresa, a gente tira aquele dia de mão de obra da empresa para trazer satisfação para a equipe. A gente precisa de uma equipe satisfeita, feliz, contente de estar trabalhando no local que ela está. Isso não é só por causa de um salário bem pago no final do mês, entendeu? Tem outras coisas que envolvem isso também e que são custos que a empresa tem, que a empresa investe internamente, entendeu? Mas isso precisa ser remunerado. Isso precisa ser remunerado pelo produto que a empresa vende. No nosso caso, projeto, entendeu? Muito bem, falei isso tudo, teve um monte de gente que já foi embora aqui no meio desse vídeo, porque estava achando muita viagem da minha cabeça. Não é viagem, acredite. Isso tudo é sobre empreender e gerir um negócio. Mas eu vou terminar o vídeo com vocês que ficaram até aqui, entregando um negocinho bem palpável, totalmente tangível. Vou mostrar para vocês a tabela de cálculo de horas que a gente estrutura no nosso escritório para que a gente consiga entender quanto vai custar o produto que a gente vende, um projeto, tá? Muita atenção, antes da Alice colocar aqui, eu sei que vai gerar 1 milhão de dúvidas essa tabelinha, mas eu vou te lembrar o seguinte, eu falei anteriormente que a complexidade, ela pode ser piquitita ou ela pode ser muito grande. Essa tabela é bem por aí. Eu vou te mostrar o macro, o que precisa ser pensado para uma escala sem muita complexidade, tá? Quanto mais o seu escritório vai crescendo, mais complexidade você pode colocar nessa tabela, aí é por conta da sua criatividade, dos seus estudos próprios, tá? Então, vamos lá. No simplão, o que um projeto de arquitetura tem? Qual a estrutura que um projeto de arquitetura tem? Reunião de prospecção, contrato, estudo preliminar, tempo de renderização do estudo preliminar, reuniões de apresentação do estudo preliminar, anteprojeto, revisão de anteprojeto, projeto executivo, revisão de projeto executivo e visita à obra. Basicamente, são essas as etapas que uma equipe dentro do Estúdio M4 desenvolvem um projeto, certo? Tá aqui a tabela. Aí o que a gente faz? Quando eu vou fazer o orçamento de um projeto, eu pego uma tabela como essa e vou levantando quanto tempo cada etapa dessa vai demandar da nossa equipe de acordo com a complexidade do projeto. Isso baseado no nosso histórico. Chega no final, a gente tem um preço de hora do nosso trabalho e a gente encontra um valor do projeto. E aí você vai ver que a gente tem o valor do projeto e o valor cobrado. Por quê? A gente precisa ter uma margenzinha. Essa margem é o nosso lucro? Não. O nosso lucro está lá no preço da nossa hora. Posso depois fazer um outro vídeo explicando isso muito detalhadamente, mas já tem vídeo aqui no canal falando sobre como cobrar por hora, que não faz sentido cobrar por metro quadrado. Vai ficar aqui no card os vídeos para você acompanhar, tá? Muito bem, isso daqui é o basicão, o simples de onde você pode partir. Se você já fizer pelo menos esse controle, pronto, você já consegue ter consciência do que está acontecendo para que você consiga ter um escritório com projetos mais lucrativos, com mais prosperidade. Quero te convidar para entrar no link que está aqui na descrição e se inscrever para um evento que eu estou preparando no Instagram de 7 dias de lives com conteúdo tipo esse aqui. Entendeu? O negócio é denso, profundo. Eu quero que você pense o seu negócio, estruture a sua realidade, trace os caminhos que eu vou te apresentar nas lives para se transformar. Eu quero ver todo mundo decolando. É o Decola Arquiteto o nome do nosso evento, não ficou bonitinho? Então, ó, se você tem interesse, se inscreve aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Eu quero saber também o que vocês acharam dessa conversa. E Mira falando pelos cotovelos nesse canal sobre um tema que não é revestimento, acabamento, tinta, bancada. Pois é, veja. E aí, o que você achou dessa minha faceta? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se vocês tiverem gostado, a gente faz mais um pouquinho de vídeo assim. Eu sei que não é o objetivo, todo mundo, eu sei que você que passou aqui falou assim, que coisa estranha, eu vou embora. Tá tudo bem também, a gente segue com os vídeos de projeto, tá bom? Por hoje é só, até a próxima. Tchau!
Eu adoro te falar. Foi gostoso, né? É bom. Fala que gosta.